Trouxe Bíblia aí? Tem gente aí que trouxe Bíblia? Glória a Deus. Se você não trouxe, venha com a sua Bíblia nos próximos cultos e tenha esse costume, de ter a sua Bíblia em papel, para que você tenha ali uma intimidade com a palavra de Deus e você anote, faça marcações na palavra, aquilo que Deus falar com você, você anote a data, porque isso é algo que vai trazer à tua memória a palavra de Deus, traz à memória aquilo que te traz esperança. Então muitas coisas que a gente vive, a gente esquece, acaba esquecendo com o tempo, e a gente acaba deixando de lado as promessas, nos esquecendo das promessas. E quando você anota, quando você escreve no papel, coloca na sua Bíblia, quando você coloca ali no rodapé da sua Bíblia, isso te faz lembrar das tantas promessas que Deus fez sobre a tua vida. Talvez muitas promessas que você está vivendo hoje foram coisas que você pediu lá no passado, E quando você anota isso, você mantém dentro do seu coração acesa a chama de que Deus sempre cuida de nós. Amém ou não? Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido e amado, nós te agradecemos e te louvamos por estar na tua casa e na tua presença e pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz, estar diante das Escrituras Sagradas, reconhecendo o teu senhorio, a tua grandeza. Nós nos despojamos de nós mesmos, nos humilhamos, ó Pai, para que a tua mão forte e poderosa venha sobre as nossas vidas e que a tua palavra venha nos ensinar, nos redarguir, nos exortar, nos impulsionar a viver todas as suas promessas, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós abrimos os nossos corações, abrimos, ó Pai, aqui a nossa mente diante do Senhor, pedindo que a tua palavra venha no mais profundo do nosso espírito, que não haja nenhuma interrupção, nenhuma intervenção maligna, que tudo que é contrário à tua vontade, à tua palavra, seja repreendido pelo sangue de Jesus Cristo, e que nós tenhamos, ó Pai, liberdade para cultuar o teu nome, para receber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Nós nos alegramos por estar na tua casa, nós nos alegramos por estar na tua presença e te pedimos, fala conosco. Pela autoridade do nome de Jesus, nós reconhecemos que nada temos, que nada somos e que dependemos completamente de ti, Senhor. Por isso usa a minha vida, Senhor, para a glória do teu santo nome, e que eu possa ser apenas um instrumento, Pai, na vida dos meus irmãos, na vida dessa igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 25, verso do 1 ao 13. Nós vamos ler do 1 ao 13. Já está no telão, para quem preferir. A palavra do Senhor diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E assim saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora até aí. Amados, essa parábola é um conjunto de 3 parábolas que Jesus ministra logo após de ele ser questionado, de ele ser perguntado pelos discípulos quando viria o fim.
quais seriam os finais do fim dos tempos. E Jesus, em Mateus 24, ele fala a respeito das características do fim. Ele fala a respeito de guerra, de rumores de guerra, de falsos cristos que viriam dizendo: eu sou o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Jesus fala também de um esfriamento, do amor. Ele fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, em todo Mateus 24, Jesus dá um alerta de como seria o fim dos tempos, de como seria próximo da vinda do Filho do Homem. E logo em diante, a partir do mesmo capítulo 24, verso 45 em diante, Jesus já começa com as parábolas. E essas parábolas, essas 3 parábolas, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens que nós acabamos de ler, e a parábola dos talentos, ela fala a respeito das mesmas coisas. Elas falam a respeito de zelo, falam a respeito de vigilância, falam a respeito de fidelidade e falam a respeito de administração. E nós vamos discorrer sobre isso nesse período que nós temos aqui hoje juntos. Nós vemos que nesse texto existia um casamento que estava para acontecer, e que sempre um casamento é uma data especial. Todo mundo se planeja para um casamento, e principalmente um noivo e a noiva. É a data mais importante, é uma transição muito importante para a vida de uma pessoa, de um casal. Eles vão entrar numa nova temporada, eles vão formar uma família, eles vão deixar as suas casas, as suas famílias, para entrar numa nova história, para formar a sua família. Dentro do contexto judaico, o casamento é algo extremamente importante, tanto que eles celebram por dias a festa do casamento. Não é celebrada apenas uma festa, mas por dias eles celebram o casamento, é algo muito importante. E aqui as daminhas de honra, que eram essas 10 mulheres virgens, elas tinham uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade delas? Iluminar o caminho até a festa do casamento. Elas fariam o cortejo do noivo e da noiva. Como que acontecia esse casamento? O noivo vinha até a casa da noiva, as virgens, ou seja, as damas de honra estavam nessa casa da noiva, e a partir do momento que o noivo chegava até a casa da noiva, ali começava a transição para o casamento, ou seja, eles iam festejando pelas ruas, iam fazendo o cortejo, as daminhas de honra iam iluminando com as suas lamparinas ou com as suas tochas o caminho, até que eles chegassem no lugar da festa, no lugar da celebração. Quem está comigo, diga amém. Então, qual era o papel, qual era a missão dessas damas de honra, dessas daminhas de honra? Era iluminar o caminho. Elas tinham uma função: iluminar o caminho até o casamento, até a festa, até a consumação, até o lugar da festividade. Ou seja, elas tinham essa responsabilidade. E nós vemos aqui que a Bíblia chama de 5 mulheres, ou seja, 5 damas de honra. Elas eram prudentes, e as outras 5 elas foram chamadas de nécias. A palavra nécia significa quem é tolo ou quem é incrédulo. E essas mulheres, essas 10 mulheres, elas tinham essa responsabilidade, e o grupo das 5 prudentes levou isso com um grande zelo. Elas sabiam dessa responsabilidade e não levaram apenas a tocha ou a lamparina, mas elas levaram azeite de sobra. A Bíblia fala que elas levaram azeite na vasilha. Olha o que o verso 3 fala: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Eu não sei porquê, e a Bíblia não explica o porquê esse distrato com o casamento. Talvez elas não se importassem tanto com esse casamento e por isso não levaram o azeite de sobra para iluminar o caminho. Talvez elas imaginassem que o noivo não iria se atrasar e que ia chegar em ponto. Aqui a Bíblia fala que à meia-noite, ou seja, ao entardecer, muito tarde da noite, foi que o noivo chegou. Ao contrário dos casamentos tradicionais aqui do Brasil, que a noiva atrasa, nesse caso aqui quem atrasou foi o noivo. Uma vez eu fiz um casamento que a noiva atrasou 5 horas. Você acha que foi fácil? Não foi, mas eu permaneci lá, amém ou não? Então, o casamento é um momento especial ali. A festa estava preparada, e dentro dessa cultura judaica eram vários dias de festa.
era algo muito especial. O noivo tardou um pouquinho, talvez estava fazendo topete, ali se preparando dentro ali dos seus aposentos, se fez a barba, demorou um pouco mais, ele se atrasou. Obviamente que essa história não fala a respeito de um noivo que se atrasou, mas o noivo citado aqui nessa parábola é o Jesus. E muitas pessoas, ao olharem para Jesus, pensam: puxa, quando vai ser o dia que Jesus vai voltar? Lembre-se o contexto de Mateus 24, para ele entrar nessas parábolas, o contexto foi: vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, só o Pai que está nos céus. O próprio Cristo fala que nem Ele mesmo sabe o dia da sua volta, só o Pai sabe. E por isso que ele termina o sermão de Mateus 24 sobre o princípio das dores. Ele fala a respeito de estar vigilante, ele fala a respeito de estarmos pensando na sua volta, estamos preocupados ali em não nos perdermos e não nos faltar azeite, para não sermos pegos de forma despreparada, para não sermos ali maus administradores daquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. As virgens nécias, elas não estavam preocupadas com esse casamento, talvez estavam ali cumprindo uma tabela, porque de verdade, tem pessoas que você leva para o seu casamento, pessoas que você ama, né? Mas tem pessoas que você leva na tabela, que vai para a festa porque a sua mãe mandou chamar, sua tia, sua prima, lá de terceiro grau, que vai para a festa. Quem já passou por isso, também ou não? Ou só eu? Ai meu Deus, acho que foi só eu que passei por isso, que levei gente para minha festa que eu não tinha nem amizade, né? E hoje eu me arrependo. Se fosse hoje, com a minha mentalidade que eu tenho hoje, eu faria um casamento aquele que não vai ninguém. Sabe qual é aquele casamento que não vai ninguém? Que só vai a família. Sabe o que eu iria fazer? Pegar o dinheiro que eu vendi meu Corsinha, que até hoje eu tenho saudade dele para pagar a festa. Eu iria viajar à Europa, que lá naquele tempo o dólar era barato, o euro também. Hoje misericórdia, né? Como que chama aqueles casamentos mais... Mini wedding. Eu ia nesse naipe aí, mini wedding. Se não sei falar, colocava no Google e é isso aí. Mini wedding. E eu fiz uma festona. Na minha festa foram acho que 250 pessoas na minha festa de casamento. Chegou no meio da festa, começou a faltar salgadinho, sabia disso? Meu Deus do céu, cara. Eu não contratei um buffet, contratei uma mulher que ia fritar o salgado. Eu falei, vai dar? Ela falou, vai. Eu falei, vai dar? Ela falou, vai. Chegou no final da festa, falou assim, está acabando o salgado. Eu falei, Jesus amado, cara. E minha mãe estava viva naquele tempo, o pessoal está ficando sem comer. Eu falei, meu Deus do céu, eu faço o quê? A multiplicação do pão e do peixe, não dá. E festa de casamento, todo mundo vai, tem gente que sai reclamando, é verdade ou não é? Tem gente que come, dá R$2 na gravata, dá 5 conto na gravata, não dá nem uma nota de 50 e ainda sai reclamando. É isso que acontece. Agora imagine você, principalmente mulher, porque o homem não liga muito para essas coisas. Imagine você, mulher, preparando 10 madrinhas para o seu casamento, e você fala para as 10, todas têm que ir de vestido lilás, e todas têm que estar com um buquê de rosas ou qualquer outra flor branca. Vocês não podem entrar com nenhum outro buquê de flores que não seja flores brancas, e vocês têm que ir com vestido lilás. Imagine no dia do seu casamento, você que já é casado ou pensa em casar, e no dia do seu casamento, chega no seu casamento as madrinhas, que parecem um arco-íris, cada uma com uma cor de uma roupa, uma com a verde, uma com a amarela, uma com uma rosa, uma com a preta, uma com o vermelho, e 5 madrinhas certinhas, 5 madrinhas que estão ali, com a roupa lilás, com os buquezinhos de flores brancas, e as outras 5 parecendo um carnaval. O que você pensaria na hora do casamento? Você ia tirar o tamanco na mesma hora e tacar na cabeça dela: vocês não são minha amiga, vocês não me amam, vocês não se preocupam com o meu casamento, vocês vieram do jeito que vocês quiseram, eu falei que tinha que ser do jeito que eu pedi. E provavelmente você que é noiva, mulher, ou já foi noiva, iria ficar muito chateada. E aqui nossa parábola, nós vemos que a missão das madrinhas era levar azeite
acender a tocha, acender a lamparina e iluminar o caminho. Isso é difícil, sim ou não? É uma missão difícil? Botar, acender uma vela e sair iluminando o caminho? Uma tocha e iluminar o caminho? Não é uma missão difícil. Porém, faltou azeite. Porque elas não se preocuparam, elas não se importaram com aquilo que realmente era importante, elas não priorizaram aquilo que era importante. Nós muitas vezes, amados, estamos tão preocupados com tantas coisas nas nossas vidas, deixamos de lado o que realmente importa. Nós corremos atrás dos nossos sonhos, nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar os nossos objetivos, nós vamos correr atrás de dar uma vida melhor para os nossos filhos, e isso tudo está certo, nós temos que correr atrás mesmo. Se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. Se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, ninguém vai nos abençoar e cair algo do céu. Olha só, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se especializar, tem que pagar o preço. Eu acabei de voltar 15 dias de viagem longe de casa, longe da igreja, mas tem que pagar o preço. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás. Então a nossa vida é assim, a gente precisa correr atrás e pagar o preço para a gente crescer, para a gente viver condições melhores, para a gente dar condições melhores para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família, enfim, faz parte da vida isso. Todavia, o grande problema é quando nós invertemos as coisas, e quando nós passamos a priorizar apenas as nossas coisas, apenas aquilo que realmente nos importa, o que é bom para nós, os nossos desejos, nossos planos, os nossos sonhos, e nos apartamos, nos distanciamos da presença de Deus, nos distanciamos de algo que é extremamente importante para nos manter vivos, para nos manter de pé na presença. Não adianta nada eu ter só a lamparina ou a tocha acesa, ou seja, olha eu estou bem, olha como eu brilho, olha como está tudo certo na minha vida, está tudo dando certo, porque o que as pessoas enxergam é a luz de fora, ou melhor, é a luz que a gente pode manifestar pelas nossas obras, é aquilo que a gente faz. Aí tem muitas pessoas que vinculam a prosperidade, ou vinculam a mão de Deus sobre a vida de uma pessoa por aquilo que ela tem. Olha, o irmão trocou de carro, Deus está com ele, olha, Deus está prosperando na vida dele, olha só, ele foi viajar, olha, ele está ganhando melhor, ele está no emprego melhor, olha, até a roupinha dele mudou, agora está usando até uma roupinha mais bonita, está até mais estiloso, olha só como ele está legal. Deus está fazendo na vida dele. Tem pessoas que têm essa ótica, por aquilo que as pessoas estão manifestando do lado de fora, que elas estão sendo abençoadas, e em muitos momentos, nós caímos no erro de pensar que, porque nós estamos sendo abençoados por Deus, ou porque Deus está cuidando de nós, é que está tudo indo bem, e que na verdade, muitas vezes não está. Às vezes está tudo indo bem, o carro está legal, a vida financeira está boa, mas sabemos que está faltando algo, sabemos que está faltando azeite, sabemos que está faltando unção, presença de Jesus sobre as nossas vidas, porque se caímos nesse engano de que conquistar coisas é sinal de bênção de Deus apenas, nós vamos estar, amados, nos tornando pessoas vazias, pessoas que só demonstram aquilo que têm, e que só se alegram se tiverem algo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, dos profetas, dos apóstolos, nós vemos, para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos totalmente o oposto. Eles sofreram perseguição, eles foram abandonados, eles foram pisoteados, presos, sofreram chicoteamento, todos os tipos de coisas. Todos os apóstolos, exceto João, morreram de mártir. Então, se nós olharmos para a vida desses homens, ou para outras pessoas que talvez não tenham coisas para mostrar, e se olharmos para eles e pensarem, puxa, mas será que eles estão em pecado? Será que nós estamos com o olhar dos amigos de Jó, que quando nós não vemos as coisas acontecendo como nós queremos, nós falamos, tem pecado aí, hein? Confesse o seu pecado, Jó, nega o seu Deus e morre.
porque os amigos de Jó queriam encontrar um erro nele, porque afinal a sua vida se coçando das suas feridas com pedaços de telha, perdendo a sua família, perdendo os seus filhos, eles queriam encontrar um motivo por aquilo que estava acontecendo. E esse é um sério risco que nós temos quando nós nos afastamos daquilo que é precioso, que é a presença de Jesus, das Escrituras Sagradas, o corpo de Cristo, as coisas do céu. Esse é um sério risco que nós temos de ir nos tornando vazios. Podemos até conquistar grandes coisas, mas por dentro nos tornarmos vazios. Vazios ao ponto de não mais nos importar com o noivo, de não mais nos importar com a volta do noivo, de não mais pensar sobre o noivo, de não mais pensar ou almejar o céu, que é a promessa que o noivo, Cristo Jesus, nos prometeu. Amados, Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. Mais de 40% das suas parábolas ele falou sobre o inferno e não sobre o céu. Porque o risco que nós temos de desviar do caminho, o risco que nós temos de nos esvaziarmos e não estarmos preparados para a volta do noivo, ela é muito grande. Por isso que Jesus nos alerta. Pare para pensar. Ele fala sobre o princípio das dores em Mateus 24. Depois ele fala sobre 3 parábolas: do servo bom e mau, a parábola das virgens e a parábola dos talentos. E as 3 parábolas Jesus disse: vigiem, estejam atentos. Vocês não sabem o dia que o noivo vai chegar e bater na porta. Vocês não sabem no dia que o Senhor vai voltar de viagem. E nas 3 parábolas Jesus fala sobre o inferno. Nas 3 parábolas ele termina falando sobre o inferno. Por isso, amados, eu e você precisamos encher a nossa vida de azeite, que é a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, porque somente a presença do Espírito Santo vai nos encher de vigilância, vai nos encher de temor, porque apenas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai nos convencer daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos ser transformados. É o Espírito Santo que vai trazer sobre as nossas vidas essa mudança, porque a Bíblia vai dizer que todas essas mulheres, as 10 virgens, elas pegaram no sono quando o noivo demorou para chegar. Olha o que a Bíblia fala no verso 5, fala assim, de Mateus 25: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Todas dormiram, todas pegaram no sono, todas as 10, as prudentes e as nécias. Só que o noivo demorou para chegar. Dar uma cochilada na vida espiritual é normal. Nem sempre você vai estar voando 100%. Nem sempre você vai estar aleluiado, cheio da presença, lendo a Bíblia toda hora, voando no Espírito. Vai ter dias que você dá umas cochiladas, que quase que você, aquela vontade de não ir, aquela vontade de desistir. Eu enchi meu peito para falar: eu nunca pensei em desistir. E depois eu vi que isso era orgulho. Porque o ano de 2024 foi o ano que eu mais pensei em desistir do meu ministério. E eu achava que, por eu nunca ter pensado em desistir, olha só como eu sou cheio de azeite. Veio a crise e eu pensei em desistir. Veio a dificuldade e eu pensei em parar. Então cochilar no meio do caminho, a gente cochila. Essa cochilada que a gente dá, e às vezes vem aquela vontade de sei lá, não quero mais. Tá pesado, tá difícil. Puxa vida, será que eu estou no caminho certo? Será que aqui é o meu lugar?
aquelas cochiladas, aqueles pensamentos que passam sobre a nossa cabeça, que você sabe que não é Deus que envia. Você sabe de onde vêm esses pensamentos, para você desistir, para você abrir mão, para você abandonar o lugar que Deus te inseriu, abandonar o casamento, abandonar os seus sonhos, abandonar as coisas que Ele prometeu sobre a tua vida, se esquecer das promessas. Sabe de onde vêm esses pensamentos? Do inferno. É de lá que vêm esses pensamentos. E muitas vezes caímos numa dormência, num sono espiritual. E nesse sonho espiritual, quem aqui já teve algum sonho tão bom que quando você acordou ou te acordaram, você quis voltar para a mesma parte do sonho depois que você deu uma virada na cama? Quem já passou por isso? Uma vez eu sonhei que estava ganhando uma Bíblia. Olha só que crente que eu sou, amém ou não? Olha só. E eu vi aquela Bíblia saindo da caixa assim, ó. E aí acordei, tocou o despertador, só que era final de semana. Eu desliguei o despertador, voltei e fiquei tentando voltar para o sonho para ver qual Bíblia que era. Qual Bíblia que era essa, que era da hora demais. Só que não dá para voltar no sonho. Às vezes acontece, né? Quem já passou por isso? Quem já voltou para a mesma imagem? Olha só, os caras toma remedinho para dormir, não é? Sim ou não? Brincadeira. Então, às vezes tem gente que está dormindo tanto na sua vida, está dormindo tanto que não só tirou um cochilo, que pensou alguma coisa, ou que vê um pensamento, uma seta maligna, está dormindo tanto que está voltando a sonhar com o passado. Lá no meu passado, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo. Começa a sonhar tanto que até sorrisinho de canto de boca começa a soltar. Nossa, aquele dia, nossa, aquela vez eu chapei o globo, nossa, aquele dia foi da hora. E até sorrisinho no meio do sonho começa a dar assim, ó, sorrisinho de canto de boca. Tem gente que está dormindo tanto, que está com vontade até de voltar para o sonho do passado, para o pesadelo do passado, e que parece que está até tão bonitinho, está tão brilhoso, está tão legalzinho, que dá vontade até de voltar, virar do lado da cama e voltar para aquele lugar de morte, de destruição que Deus nos tirou um dia. Por isso, amados, esse é o problema de não termos azeite, de não estarmos buscando ao Senhor, de não estarmos jejuando, de não estarmos clamando, de não estarmos adorando. Esse é o problema de nos distanciarmos das Escrituras, de nos distanciarmos da presença. O problema é que o mundo começa a brilhar novamente, as coisas do mundo começam a brilhar, as influências do mundo começam a brilhar, e começam a arrancar sorrisinho de canto de boca da gente. E a gente começa a achar normal algumas coisas que antes nós abominávamos. Começa a ser, acho que não pega nada isso aí não, acho que dá de boa, isso aí acho que não pega nada não. São muito religiosos esse povo crente, é muito religioso, tudo não pode. Eu acho que não é bem assim não, hoje eu penso diferente, hoje eu penso isso, hoje eu penso aquilo, hoje eu acho que pode ser de maneira diferente. E começam a colocar o pezinho de novo no passado. Começam a se esquecer do noivo, porque aliás o noivo está demorando. Eu acho que Jesus, tem crente que ele deveria trabalhar junto com a mãe de Iná, para tentar ver previsões do que aconteceriam das coisas, porque tem crente que ele já está tão especialista, que ele acha que Jesus, eu acho que volta daqui a uns 15 anos só, está de boa. Eu acredito que, não, mas o evangelho não chegou lá na África, o cara nunca saiu do Brasil, não sabe nem dos países que tem na África, mas eu acho que o evangelho não chegou em todas as nações. Jesus falou que tem que chegar em todas as nações, eu acho que nem chegou ainda. Então eu já faço aqui a minha perspectiva, os meus cálculos, que acho que vai demorar uns 130 anos para Jesus voltar. Então dá para viver minha vida do meu jeito, dá para fazer as minhas coisinhas, dá para eu esconder meus pecadinhos de estimação, dá para continuar vivendo a vida da mesma forma. E quando apertar as coisas, quando eu ver que está apertando, quando eu ver que o princípio das dores está ficando cada dia mais complicado, aí eu me acerto, aí eu vou buscar azeite, eu vou correr comprar azeite, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar Deus. As virgens estavam tão confortáveis que mesmo o noivo
demorando para vir, ao invés de elas irem comprar azeite antes do noivo chegar, elas foram tirar um cochilo primeiro. Porque, aliás, o que importa sempre é a minha vida primeiro, né? Se eu estou cansado, eu preciso descansar, né? O homem não é de ferro, né? Vai descansar. Vou te dizer uma coisa bem sincera. A gente está virando crente tão mole, tão fraco, por uma palavra que não sai da nossa boca: estou cansado. A gente está perdendo o ânimo de fazer tudo para Deus. Por quê? Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Tem pessoas que vivem num extremo cansaço. E eu vou te dizer algo. Se você trabalha, se você tem família, filhos, para levar para a escola, fazer compra, uma vida normal, uma vida de qualquer pessoa, você estará cansado. Porque fazer atividades cotidianas cansa. Agora será que o cansaço vai sempre ser uma desculpa para você não ir buscar o azeite? Será que o cansaço vai sempre ser uma desculpa para que eu não busque a Deus? Será que o cansaço sempre vai ser a minha melhor desculpa para eu não ter zelo com as coisas do Senhor? Para eu não ter compromisso com as coisas do Pai? Obviamente que estaremos cansados. Por isso que Deus nos prometeu um lugar de glória, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto. É um lugar de descanso, que é o próprio Cristo Jesus sobre as nossas vidas, e Ele próprio é o nosso descanso. Cristo Jesus, Ele próprio é o nosso descanso. Agora, fisicamente, obviamente que vamos nos cansar, porque temos que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e até mesmo para manter a nossa vida. Agora, se eu tiver sempre diante de mim a desculpa do cansaço para não buscar a Deus, para não ler a Bíblia, para não fazer as coisas do Senhor, eis aí um grande perigo para a minha vida. Porque o cansaço extremo na nossa vida nos faz suscetíveis aos ataques espirituais. Por quê? Não ora, não lê a palavra, não está em comunhão com os irmãos, não dá prioridade para as coisas do céu, para as coisas do alto. Como não ficar suscetíveis aos ataques das trevas? Diariamente nós somos tentados ao pegar a nossa Bíblia e ler as Escrituras, ou tentados a virar para o canto e dormir, tomar um banho e comer alguma coisa rápida. E a nossa oração só é: Senhor, abençoa minha noite de sono, em nome de Jesus, amém. E quando acordamos correndo para ir para o trabalho, Senhor, abençoa esse dia, em nome de Jesus, amém. O grande problema de faltar azeite é que, se falta a presença de Deus, começa a faltar temor. E quando começa a faltar temor, nós não nos importamos mais com a volta do noivo. E Ele está às portas, Jesus está às portas, e eu e você, mesmo sem saber o dia e nem a hora, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar com azeite na vasilha, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos administrar o tempo que Deus nos deu, nós precisamos administrar as coisas que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. A parábola do talento, que é a parábola seguinte, do verso 14 em diante, não é uma parábola sobre talento ou dons, habilidades naturais, não é sobre isso. A parábola sobre talento é sobre dinheiro. O Senhor, Ele dá 3 quantias para o seu servo. Ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. Sabe quanto custava 1 talento nos tempos de Jesus? 1 talento de prata? 6.000 denários. Isso significa que era por volta de 16 anos de trabalho, porque um trabalhador comum ganhava 1 denário por dia. 6.000 dividido por 365 dá 16.000. Olha como eu sou bom de conta, amém ou não? Olha só, me subestima para você ver, vai. A calculadora faz milagre, amém ou não? De cabeça eu nunca faria isso. 16 anos de trabalho.
o que recebeu menos. O que recebeu 10, eu nem vou usar fazer a conta, que eu nem sei. Mas o que recebeu 1 talento, recebeu um salário de 16 anos de trabalho. Então ele recebeu uma grande quantia. O que recebeu 10, multiplicou os 10. O que recebeu 5, multiplicou os 5. E o que recebeu 1 fez o quê? O que fizeram, igreja? Vocês lembram dessa história? Enterrou na terra, ia ficar meio engraçado, né? Colocou no chão, enterrou. Ele não administrou aquilo que foi colocado sobre as tuas mãos. Tudo porque ele tinha uma visão totalmente deturpada de quem era o seu Senhor. Ele não multiplica, ele não faz nada, porque ele tinha uma visão de que o Senhor era um homem severo, que ceifava onde não semeava e ajuntava onde não espalhava. E por ter uma visão errada do seu Senhor, ele não se preocupa em nem administrar, ele não tem zelo para cuidar e nem para multiplicar aquilo que tinha sido colocado sobre as suas mãos. Eu e você não podemos deixar de multiplicar e de cuidar e de administrar aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Ei, você que é casado, tem uma família, você que é homem e mulher de Deus, você que é pai e mãe, você tem o maior tesouro que Deus depositou sobre a tua mão para que você cuide, que é a tua família. Marido, você tem uma grande responsabilidade de cuidar da tua esposa, de zelar pela tua esposa, de orar pelos teus filhos, de ser um homem de oração, de ser um homem de intercessão, de ser um homem de guerra. Quanto tempo você, homem, não unge a tua casa, não unge os teus filhos, não unge a tua família, não se levanta em adoração, não se levanta em intercessão, não se levanta em guerra? É só quando as coisas apertam que você vai orar. Mulher de Deus, se levante, auxiliando o teu marido, dando instrução, dando direção para os teus filhos, para a tua casa. A sua sabedoria vai edificar o teu lar, a tua sabedoria vai fazer com que o teu lar prospere, mas a tolice da mulher faz com que o lar seja destruído. Então busque sabedoria, mulher, busque a sabedoria do Senhor para a tua casa, para cuidar dos seus filhos, busque respostas do alto para que você cuide da sua casa. Você é importantíssima para a saúde da tua casa. Por isso, em nome de Jesus, se Deus já nos deu algo importante sobre as nossas vidas, que é a nossa casa, cuide da sua casa, cuide do seu ministério. Se Deus te deu um ministério, cuide dele com zelo, cuide dele com alegria, administre, cuide dele com temor, com reverência. Não faça algo de qualquer forma para o Senhor. Põe azeite, peça para o Senhor te dar zelo, passe para o Senhor te dar ali o temor para fazer de forma certa, de fazer de forma correta, de fazer o melhor possível. Fazer as coisas para Deus é algo maravilhoso, é algo precioso, mas amados, é algo também muito sério. Eu fui subir no altar aqui antes da última música e meu coração acelerou, me encheu de temor, porque é sério estar aqui em cima, é sério estar pregando a palavra para um povo, é sério estar aqui adorando, é sério estar aqui servindo ao Senhor em cada canto dessa igreja, é sério. Nós não podemos cair numa mecânica, de uma forma mecânica, de fazer as coisas apenas por fazer. Não, temos que ter o temor, temos que ter o zelo. Eu estou fazendo para o meu Senhor, eu estou fazendo para o meu noivo, eu estou preparando a sua casa, eu estou arrumando essa casa para que Ele venha, eu estou dando lugar para que o Espírito Santo venha, eu estou preparando, cuidando de tudo para que a glória de Deus venha, para que vidas sejam salvas, para que vidas e famílias sejam restauradas. É algo muito precioso, e nós não podemos perder de vista aquilo que é precioso. Vocês estão aí, amém ou não? Por isso, amados, cuide do seu jardim. Se for necessário você faltar num culto para dar um rolê com a tua esposa no shopping, faz isso. Eu não vou te cobrar não, nunca fiz isso. Se for necessário você faltar num culto para brincar com seus filhos no parquinho, faça isso. Mas priorize
aquilo que realmente importa para você, que é a tua casa. Mas lembre-se, que se você cair numa rotina de faltar no culto, de faltar das coisas, deixar as coisas de Deus de lado, apenas para fazer as coisas para a tua vida, apenas para fazer as coisas para você, você está caindo do engano. E o engano esse de priorizar o azeite, de priorizar as coisas do céu. Eu não troco o culto ao Senhor, mas se for para você ter um tempo com a tua família, se for para você salvar o teu casamento, se for para você olhar nos olhos do seu filho, falte à igreja, mas olhe nos olhos do seu filho. Faça carinho no cabelo da tua esposa, leve ela para comer um lanche no shopping. Cuida daquilo que mais é importante e que Deus colocou sobre a tua vida, que é o mais importante. Agora não inverta a ordem. É Deus e família, não é família e Deus. É Deus, família, trabalho, igreja. Não inverta a ordem. Porque se você colocar o seu filho acima de Deus, ou a sua esposa e teu marido acima de Deus, Jesus disse, não sou eu, que você não é digno dele e que eu não sou digno dele. Quem ama mais o seu filho, a tua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então não inverta a ordem. Pô, pastor, você acabou de falar para eu faltar no culto. Preste atenção, vou repetir. Se for para você olhar nos olhos do seu filho, se for para você cuidar da tua esposa, e você não tiver outro dia, você só tem o domingo para fazer isso, faça isso. Mas tome cuidado para não entrar num caminho onde a apostasia toma o teu coração e aquilo que é santo já não é mais importante para você. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Vai todo mundo faltar no culto semana que vem. O pastor faltou faltar no culto, cara. Se faltar, vou te mandar uma mensagem. Almine, que está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Tudo certo? Está liberado agora. Não estou dizendo isso, preste atenção, amém? Em nome de Jesus, amém ou não? Zelo pelas coisas de Jesus, para que não sejamos alguém que não vai priorizar as coisas do céu, e para que não sejamos alguém que vai ser pego de surpresa. Jesus termina essas 3 parábolas. Eu não posso deixar de ler pelo menos esse versículo dessas 3 parábolas. Verso 30 de Mateus 25, para a gente encerrar. E o servo inútil, esse é o servo que não multiplicou os talentos. E o servo inútil lançou para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O servo que não multiplicou o talento, as 10 virgens que não tiveram azeite, o servo mau que não administrou o que o Senhor deu sobre a sua vida, colocou sobre a tua vida, todos eles foram lançados fora da presença. E Jesus continua dizendo no Mateus 25 sobre o grande julgamento, onde ele vai separar à direita os filhos e as ovelhas, filhos que são a representação das ovelhas, e os cabritos, ou seja, os bodes, aqueles que vão para o inferno. Por isso, amados, eu e você temos diariamente a oportunidade de nos levantarmos e começarmos a fazer diferente, a priorizarmos as coisas dos céus dentro da nossa casa, no lugar onde nós estamos inseridos, para que Jesus Cristo seja glorificado, para que Ele seja adorado e para que as nossas vidas sejam vidas onde o azeite vai estar em dia, vai ter azeite na vasilha, a presença de Deus vai estar em nós, a presença de Deus operando em nós, e isso fará com que eu e você venhamos gastar a nossa vida, e não gastar apenas o nosso azeite, mas gastar a nossa vida diante dEle, porque se estivermos diante dEle, Ele é a fonte inesgotável de todo o azeite, ou seja, de toda a presença, de toda a unção do Espírito Santo. Quando nós estivermos gastando a nossa vida nele, quando
nós estivermos gastando o nosso tempo com Ele, quando nós estivermos investindo a nossa vida diante do seu altar, Ele estará cuidando de todas as coisas sobre nós, Ele estará com a sua mão estendida sobre as nossas vidas, a sua glória estará se manifestando sobre nós. Nós não seremos confundidos, nós não seremos abalados, nós não seremos enganados, porque o Espírito de Deus estará operando sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, hoje é tempo, essa é a hora, o tempo que se chama hoje, de você encher a tua vasilha de azeite novamente, de você buscar o Senhor como você faz tempo que não busca, de você se levantar como um adorador que Deus te chamou para ser, você se levantar como um intercessor da sua casa, como um marido, como uma esposa, como você um dia já foi, mas que deixou de ser. Feche seus olhos, curva sua cabeça.